Gente, agora sério, uma ferramenta que pode ser utilizada nesse processo tem uma ferramenta chamada Team Canvas. O Team Canvas, ele entra um pouco nesse aspecto dessas dificuldades que tem justamente na formação dos times, né? O Team Canvas, o propósito dele é construir times guiados por um propósito, que é inspirador e tal, e eu não estou falando do objetivo do OKR que a gente citou anteriormente, né? Você imagina pessoas... Vamos pensar na Big Corp, como o Zé sempre gosta de falar. Tem pessoas com características diferentes, culturas diferentes, que vieram de empresas diversas, que trabalhavam de diversas formas. E, cara, você vai ter problemas de relacionamento, dificuldades no dia a dia de trabalho. O Team Canvas, ele ajuda justamente ao time a entender qual é o propósito, a definir os objetivos que são comuns ali para todo mundo, os valores, cara, os valores que o time vai ter. Cara, quais são os valores que nós não podemos deixar de olhar? A gente precisa estar revisitando sempre. Cara, dependendo do trabalho que você faça, cara, não dá para não ser colaborativo. Não dá para você não ser o time não ter alguma característica específica e que isso precisa estar claro para todo mundo que integra aquele time. Todo time tem necessidades básicas. Todo time tem necessidades fundamentais para ele funcionar bem. Todo time tem pontos fortes. Todo time tem pontos fracos a serem desenvolvidos. Então, quando você reúne essas pessoas que compõem um time para trazer clareza sobre qual é o propósito daquele time ali, cara, você pode evitar uma série de problemas relacionados a questões comportamentais. Quais são os combinados? Quais são as nossas regras aqui para a gente trabalhar bem? Essa ferramenta que é muito simples de ser utilizada, numa sessão de 1 hora, você consegue trazer o time para um alinhamento que vai ajudar a gente a não sair do propósito que a gente tem. Eu já rodei alguns Team Canvas, isso ajuda muito quando você incorpora uma pessoa nova no seu time, que você começa por ele e fala assim, olha só, o nosso jeitão de trabalhar é esse aqui, ó. Nossos valores são esses aqui. Olha, nossos combinados é proibido não dividir ou não compartilhar informação aqui. Se isso está claro para todo mundo, a possibilidade de você caminhar no dia a dia, falando do dia a dia de trabalho, e fugir desse caminho vai ser muito menor. Então é uma ferramenta muito poderosa que eu já tive a oportunidade de rodar e faz muito sentido, tá, gente? Você concorda desculpa te cortar, mas que é sobre comunicação? Sim. É sobre comunicação. O John Maxwell, ele escreveu um livro falando sobre as leis irrefutáveis da liderança. E ele fala uma coisa sobre a criação de um círculo íntimo, né? Que é meio... Se pensar bem, é o que a gente tem aqui, né? A gente não respeita muito, mas a gente estabelece algumas regras de convivência, né? Quando um pode falar e etc., para que a gente consiga somar as nossas capacidades. Regrinha do dedinho, né? Nossa regrinha do dedinho aqui. Para que a gente consiga somar adequadamente as nossas capacidades e produzir um conteúdo que seja relevante, no fim das contas, né? Então, a lei do círculo íntimo, ela estabelece padrões, modelos, inclusive, que você reúna em torno do seu círculo de confiança pessoas que complementem as suas capacidades. A gente não tem todas as capacidades, por isso que a gente fala de multidisciplinaridade, né? A gente não tem, dificilmente uma pessoa vai ter todas as capacidades para resolver um problema. A gente está aqui porque a gente se complementa e, em geral, um time multidisciplinar ou um squad é uma configuração nessa linha de pessoas que complementam as capacidades umas das outras. Eu acho que essa é uma regra básica. Para mim, no fim, isso está relacionado à comunicação, né? É comunicar, deixar claro qual é a participação de cada um no time. E olhando lá para a curva do Tuchman, no fim, esse negócio ele é uma curva de entrosamento, né? Cara, a gente se conhece, a gente se entende enquanto indivíduo, né? Enquanto, inclusive, portadores de opiniões diferentes. A gente se capacita, de certa forma, para lidar com essa diferença. A gente enxerga o mesmo objetivo. A partir disso, a gente tem o tal do entrosamento que vai levar o time num pace poderoso, né? Sim. Que vai dar essa dinâmica de entregar resultados. De ativar valor, etc, etc. Perfeito. Não, era exatamente essa conexão que eu ia fazer com vocês dois, né? Ele falando muito sobre soft skills, sobre a pessoa querer ter um propósito maior, e a questão de Tuchman, que é performar no máximo, né? Mas no começo é aquela bagunça toda. Aí eu queria ouvir do Rafa, que tem muita experiência aí com formação de times, com engajamento, né? Não é só formar o time e largar lá, né? Você tem que engajar, tem que ir tudo mais. Queria ver um pouquinho mais, Rafa, de você, que você tem a dizer. Boa, vou falar de engajamento, só vou trazer um consolidado, assim, na minha visão, sobre tudo isso que a gente está discutindo. A partir do momento que você tem, então, uma visão estratégica, dessa estratégia você desdobra em temas,
desses temas você constrói ali as hipóteses de time e você começa a construir o time para efetivamente gerar o resultado do produto. O meu ponto de vista preliminar vamos lá, a gente tem a questão, primeiro, da multidisciplinaridade. Nem sempre você precisa ter todos os perfis, porque começou a ter uma exigência em alguns times sobre, você tem um perfil tal, perfil tal, perfil tal. Não tenho. Por exemplo, Rafa, você tem um perfil de beber essa cerveja, porque se eu não tivesse, me dá que eu vou beber. Porque, não, bebe cara, aí, pô, tá muito... Tá cheia. Bebe. Tá incomodando. Então vamos ver, que é multidisciplinar. Aqui a mesa é grande, mas você... Multidisciplinar, assim, cada um complementa. Tá vendo? Então, a questão da multidisciplinaridade, o primeiro ponto é sobre você enxergar quais, de fato, são os perfis necessários para a construção do seu time. Então, eu gosto muito do conceito que a gente fala sobre SME, que são os especialistas de assunto. Então, na linha que a gente falou sobre, não dá mais para ter uma estrutura de poder, e você passa a ter ali, de fato, especialistas no seu time. Então pensa o cara do marketing. O cara do marketing é um especialista. Porém, ele é um cara muito caro para eu ter especificamente só numa squad, num time ali. Focado ali naquele squad, né? Então esse cara ele é um especialista que colabora com a construção daquele produto. Óbvio que num produto, se a gente pegar aqui independente de qual seja o framework, você tem um gerente de produto, um dono de produto, e estas pessoas vão... entender ali o contexto para onde o produto será direcionado, e os especialistas ajudam a construir esse produto. Então a multidisciplinaridade nasce inicialmente do ponto de vista de quais são as capacidades necessárias. Beleza, enxerguei isso, trago os especialistas para a construção, e o engajamento, ao meu ver, ele fica muito claro quando você discute o tempo todo com o time propósito. Você discute a estratégia. Então não adianta só você o objetivo, né? De fato, não adianta só você todos os dias fazer dailies com o seu time e discutir apenas o backlog. O que você fez ontem, o que você vai fazer hoje, de que forma que você vai gerar resultado. O ponto é sobre, cara, estamos aqui discutindo o que nós estamos construindo para gerar um resultado para um cliente final e de que forma que a gente pretende gerar esse resultado. E aí o engajamento, para mim, ele é muito nessa linha. Para mim sempre funcionou e trouxe muito resultado sobre turnover. De fato, eu reduzi muito turnover nos meus times quando eu comecei a aprofundar nesta discussão de, cara, não é só funcionalidade, queimar backlog, feature, não é só cobrar da área do lado o que ela tem que fazer. Traz para perto, discute objetivo, discute por que nós estamos construindo esse produto, e a partir desse momento você consegue sim gerar o engajamento.